Bom demais. Dia 22 de abril, eu quero ler com você o devocional de hoje, que está lá em 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. 2 Reis, capítulo 13, deixa eu colocar aqui, 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Nós vamos ler até o verso 19, amém? Você que está aqui na live, compartilha com alguém aí, toca esse aviãozinho, compartilha com alguém. E é sempre bom a gente estar aqui. E eu sei que Deus vai falar com você hoje, amém? E se você ainda não nos segue lá no Spotify, segue a gente lá no perfil, em nome de Jesus. Vamos lá. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e algumas flechas, e Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu e Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão desta vez. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los apenas 3 vezes. Sabe, muitas vezes a gente tem um aspecto da vontade de Deus um pouco diferente da realidade que de fato ela é. E aqui nesse caso em questão, o rei, ele tinha um papel fundamental de governar aquela nação, e o profeta, o papel de trazer a vontade, a direção de Deus para o povo. Então todo rei que era direcionado por Deus, ele tinha essa consciência de que o sacerdote tinha esse papel fundamental de representar Deus para o povo e trazer a vontade de Deus. Então ele consultava sempre o profeta antes de entrar em uma guerra, antes de entrar em uma luta com alguma nação vizinha. E aqui o rei entendeu que Eliseu já estava prestes a morrer e foi consultá-lo e foi buscá-lo. Eu entendo que como que uma referência não apenas desse reconhecimento, mas de uma amizade. E quando ele chegou lá, ele viu que de fato Eliseu estava prestes a morrer, e Eliseu deu uma direção para ele: pegue o arco e algumas flechas. Eliseu não disse quantas flechas, ele não foi tão claro nesse ponto, e ele jogou a flecha depois contra o norte, e quando ele colocou a mão sobre o rei, ele estava direcionando o rei a olhar para uma direção, para conduzir aquela guerra. Então, quando a gente entende que Deus vai nos direcionar para quais guerras a gente vai entrar, quais guerras a gente vai lutar, para onde a gente deve olhar, a gente entende que Deus está no controle da nossa vida. Nele a gente encontra as nossas forças. Então aquele rei, ele foi direcionado a olhar para uma direção naquele tempo, olhar para o leste, abrir a janela que dá para o leste, e ele atirou aquela flecha. Só que quando o profeta, ele pede para o rei jogar as flechas no chão, ele simplesmente fala: agora atire contra o chão. Ele não fala quantas vezes, ele não fala de que maneira, e aquele rei atira 3 vezes. E aquele profeta, ele fica indignado, porque fala assim: olha, se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você venceria ele 5 ou 6 vezes, mas você atirou só 3 vezes. E isso nos deixa claro que nós vamos vencer as lutas na medida que temos as forças para entrar nelas, na medida que temos força para entrar em algumas batalhas. Então talvez você se encontra sem força, você encontra sem esperança, você encontra sem direção. E talvez você precise entender a mensagem por trás dessa passagem. Primeiro, deixe Deus direcionar as suas lutas. Deixe Deus colocar a mão sobre você. Deixe Deus colocar a mão sobre as suas mãos. Deixe Deus dar a voz de comando para a sua vida. Olha só,
abra a janela que dá para o leste. Isso é direção. Você precisa olhar para onde Deus quer que você olhe. Você precisa talvez deixar algumas lutas e entender que Deus quer que você lute novas lutas. Você tem que entender que quando o profeta coloca a mão sobre o rei, ele está dizendo simbolicamente que quem direciona os seus olhos, as suas lutas, é Deus. Aquele profeta representava Deus para aquela nação. Por mais que o rei tivesse uma voz de comando sobre o exército, o profeta tinha uma voz de comando sobre o rei e sobre o povo, porque ele representava a Deus. E hoje não existe mediadores entre você e Deus. Deus, ele vai direcionar as suas lutas. Deus vai direcionar os seus olhos. Olha, olhe para esse lugar, agora atire, agora coloque todas as suas forças. Mas você precisa entender que é você que vai ter que colocar força nas lutas que você vai entrar. Aquele profeta, quando ele viu que aquele homem tirou só 3 vezes, ele ficou indignado. Por quê? Porque se ele tivesse atirado 5, 6, 7 vezes, ele iria ganhar 5, 6, 7 vezes. Mas ele só teve força para atirar 3. Talvez ele não entendeu naquela hora o que Eliseu queria ver. Mas ele entendeu depois. E você está aqui hoje, escutando essa mensagem, e eu preciso te dizer, aonde está a força dentro de você? Em qual luta você já entrou? Em qual luta você precisa sair? Sabe, a gente luta algumas lutas que não são nossas. A gente quer entrar em problemas de pessoas que não são os nossos problemas. E às vezes acabamos deixando de lado áreas da nossa vida, lutas que Deus já nos deu vitória e a gente não entendeu, a gente não escutou Ele falando para a gente, olha para esse lugar, olha para isso, faça isso. E hoje é dia de você entrar no seu secreto com Deus e escutar dele a sua direção. Você está me entendendo? Então, quando você pegar o seu arco, quando você pegar a sua vida, as suas lutas, as suas dores, quando você acordar de manhã, coloque toda a força que você conseguir. Porque essa passagem é basicamente uma reunião entre aquele cara e Deus. Olha, a força que você colocar, eu vou estar com você. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Se você empenhar nisso aqui, eu vou estar com você. Se você lutar isso aqui, eu vou estar com você. Mas a força precisa estar dentro de você. A força precisa estar dentro de você. Em Juízes 6, nós ministramos alguns dias atrás, quando o anjo aparece a Gideão. Ele está malhando trigo no lagar e Deus dá uma direção para ele. Juízes 6, verso 14, diz que então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Ou seja, Deus tinha visto uma força dentro de Gideão. No verso 15 ele começa a falar: meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Talvez ele não tinha visto o que Deus já tinha visto sobre ele. Então talvez você ainda não viu o que Deus já viu sobre você. Mas dentro de você existe uma força. Dentro de você existe uma voz. Dentro de você existe um chamado. E você precisa colocar isso para fora hoje. Existem algumas habilidades, existem alguns pensamentos, existem algumas ideias, existem alguns projetos que talvez você ainda não viu, mas Deus viu. Mas Deus viu. E você precisa trazer isso para fora. Você precisa colocar a sua força nisso. E talvez você se sinta fraco, talvez você se sinta perdido, talvez você tenha vontade de desistir, talvez você tenha vontade de largar tudo. Você é ser humano, isso é normal. Talvez você tenha algumas desculpas para dar para Deus, isso é normal. Mas Deus, Ele persiste, Deus, Ele insiste com você, porque Ele te ama, porque Ele sabe que o que Ele colocou em você foi Ele que colocou dentro de você. Gideão deu algumas desculpas para Deus, Moisés também, Abraão também, Pedro também, eu também. Quem somos nós na fila do pão, como diríamos? Então não é porque você algumas vezes pensou em desistir que você é fraco. Não é porque você luta todos os dias você é fraco. Não é porque você acorda desanimado alguns dias você é fraco. Não, pelo contrário. Você é ser humano e Ele sabe a natureza que Ele colocou em você. Isaías 40:30 diz, 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa que está sobre a sua vida hoje. Ele está fortalecendo você, multiplicando as suas forças, Ele está te dando vigor, Ele está te dando alegria, Ele está te dando graça. Ele está renovando as suas forças hoje. Talvez hoje você acordou falando assim, eu não quero mais saber, eu não vou lutar por isso, eu não vou correr atrás disso. Mas se você está esperando nele, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Você vai fortalecer, as suas forças vão ser multiplicadas. As suas forças vão ser multiplicadas. Você vai voar, você vai subir como águia. Por quê? Porque você espera no Senhor. E essa palavra espera, esperam no Senhor, significa estar entrelaçado nele, como que pendurado por uma corda. Você está ligado nele. Dia após dia, você renova a sua aliança com ele. Sabe, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por que a nossa adoração não precisa ser renovada a cada manhã? Por que a nossa busca não precisa e não deve ser renovada a cada manhã? E é isso que nós fazemos. Nós estamos dizendo para Ele continuamente, Deus, eu espero no Senhor. Por mais que a minha luta esteja grande, por mais que as minhas dúvidas estejam maiores na minha cabeça, eu decido confiar no Senhor. Eu decido esperar no Senhor, porque eu preciso que a minha força seja renovada. Eu preciso que a minha força seja renovada. Eu preciso de vigor, eu preciso de graça. E é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. E eu quero encerrar com você, lendo com você o que está lá em Joel 3,10. É muita Bíblia. Mas vamos lá. Joel 3,10. Joel tem apenas 3 capítulos. E você vai entender que ele profetizou muito sobre a vinda do Espírito Santo, sobre as visões. É nele que está escrito que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Em Joel 3,10 diz, transformem as suas lâminas de arado em espadas, as suas foices em lanças. Repito, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Sabe o que Deus está mandando a gente dizer? Aquilo que Ele já sabe. Ele está mandando a gente repetir aquilo que Ele já sabe a nosso respeito. Se você está se sentindo fraco, diga, eu sou forte. Aquilo que você fala, você está trazendo existência nessa terra. Porque Ele já sabe sobre você. E quando Ele fala, transformem as suas lâminas de arado e as suas foices em instrumentos para a guerra. Lâmina de arado serve para arar a terra e as foices para a colheita. Ele fala assim, ó, façam disso espadas e lanças. Ou seja, eu te dei algumas coisas para você fazer. Só que agora eu quero que você use para outro fim. Você não vai mais trabalhar em algumas coisas, você vai para a guerra. Você vai transformar a sua lâmina de arado em espadas. Eu quero que você seja um guerreiro, não quero que você seja simplesmente um mero trabalhador. É isso que você tem que ter, uma mentalidade de guerreiro. Ele está falando para você, olha, alguns pensamentos que você tem, algumas habilidades que você tem, você não vai mais usar para a forma que você acha que você tem que usar. Você vai para a guerra, você vai para a batalha. E que você bata a mão no peito e diga, eu sou forte. Então comece essa semana com essa mentalidade. Comece a semana sabendo que se Deus te direcionar para algumas batalhas, é porque Ele já te deu vitória nela. Amém? E Ele vai dar a voz de comando para você, olha para esse lado. Direcione. Amém. Em Filipenses fala que o próprio Deus nos capacita com essa força para o próprio bem dele. Glória a Deus. Então cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você estabeleça o reino dele onde você está. Amém? Quero orar com você, orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua semana. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento, papai. Que essa mentalidade do céu, papai, ela venha de uma maneira clara em nossas vidas. Que a gente veja força, papai, onde ainda não conseguimos ver. Que a gente consiga entender, meu Deus, a identidade que o Senhor tem para nós como filhos. Que a gente veja, papai, quem nós somos no Senhor. Que a gente espere no Senhor todos os dias. Que tenhamos as nossas forças renovadas, papai. Abençoa essa pessoa que está me escutando. Dê a ela graça, capacita, Deus, fortalece, renova as forças, papai. Dê a ela vigor para a batalha, dê a ela direção para a batalha, dê a ela força para a batalha, papai. Que essa semana seja uma semana de vitória, que essa semana seja uma semana de boas notícias, de resposta do céu. E que o Senhor nos dê força para cumprir a Tua vontade nessa terra.
e estabelecer o teu reino em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Amém? Bênção demais. Estava com saudade desse momento aqui, uma semana offline, mas estamos firmes aqui e amanhã a gente se encontra para colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira. E se você chegou aqui depois, corre lá no Spotify e a gente se encontra por aqui amanhã. E que você tenha uma semana de boas notícias, que você tenha uma semana de milagres, que você tenha uma semana de respostas do céu. Deixa Ele falar com você. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Deixa Ele colocar a mão sobre as suas mãos. Deixa Ele falar ao seu ouvido. Deixa Ele direcionar você. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Amém? Que você transforme tudo aquilo que você tem em armas de guerra para você lutar as suas lutas. As lutas que Deus já te deu vitória. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã. Abraço para você. Fica com Deus.